Se você perguntar para um determinado número de mulheres qual o dia mais feliz da vida delas, com toda certeza muitas dirão que foi o dia do nascimento do seu filho ou dos seus filhos. O sonho de toda mãe que acaba de dar à luz é sair do hospital, levando para casa o seu filho nos braços para amamentar, cuidar. Mas isso não é possível para todas elas, porque muitos dos recém-nascidos, por complicações, têm que ficar hospitalizados e aí o lugar que essas criaturinhas, que esses pequeninos ficam, é a UTI neonatal. Muita gente considera a UTI neonatal um ambiente hostil e realmente é, porque são procedimentos invasivos, é um lugar diferente, né, do útero onde ele estava aconchegado, mas também é preciso pensar que sem essa estrutura, sem esse ambiente, essas crianças não teriam chance. E é justamente para conhecer um pouquinho mais do que acontece numa UTI neonatal que nós trouxemos ao Câmara Entrevista o médico-chefe da UTI neonatal da Santa Casa de Misericórdia de Jaú, o Dr. Luiz Gonzaga Gerlim. Dr. Luiz Gonzaga, muito obrigada por ter vindo. Eu quero perguntar o seguinte: o que tem de diferente entre uma UTI neonatal e a UTI que a gente conhece? É só o tamanho das criaturas, é isso? Das pessoas? A princípio, sim, né? E, assim, a técnica, se diz comparado ao adulto, né? Isso. É uma técnica toda diferente, com outros detalhes, minúcias, né? E tem até quem acha que a UTI de adulto é muito mais difícil, porque os pacientes são grandes, pesados, mas em contrapartida, os pequenos exigem uns detalhes que você não faz nem ideia, né? Quando que começou, quando que surgiu esse conceito de UTI neonatal? Aqui em Jaú ou no geral se fala? No geral. Quando elas começaram a aparecer aqui no Brasil? São os dados importantes que o jauense é importante saber. Quando nós montamos aqui, foi em 1993 que foi inaugurado, não fazia muito mais que 7, 8, 10 anos que era coisa nova no Brasil. E um dado muito legal, assim, que Jaú deve se orgulhar é o seguinte, que a nossa UTI infantil aqui da Santa Casa de Jaú, ela foi a pioneira em termos de UTI infantil em não escola universitária. Então, para você ter uma ideia, existia UTI infantil em Botucatu, no HC de Botucatu, Ribeirão, né? Para mais ainda, não existia em Bauru, não existia em Araraquara, não existia em São Carlos. Poxa! É um dado que pouca gente conhece. E nós fomos um dos pioneiros, né? Então, eu me formei em Botucatu e tinha ideia de vir para a região. E tive a felicidade, na época, de encontrar o Dr. Paulo Matter e o pessoal da época da Provedoria da Santa Casa, que tinha essa ideia, essa vontade. Aí, como eu era um recém-formado, chegando querendo montar, eles com vontade de montar, encamparam a ideia e em 92 começamos a fazer UTI e em 93 foi inaugurado. Então a gente pode dizer que foi uma das primeiras, ou a primeira UTI infantil fora do ambiente universitário, que desde então até hoje continua. São coisas de tecnologia cara, investimento alto, que poucos hospitais naquele tempo, hoje não tem mais cidade desse porte para mais, não tem mais jeito de trabalhar sem uma UTI. Mas a nossa, a gente pode se orgulhar que foi, eu não diria, se não foi a primeira, foi uma das primeiras aqui na nossa região, com certeza. É mais uma vez já o saindo na frente. Com certeza. Quais são os casos mais comuns que levam os recém-nascidos à UTI? Só para também, a título de informação, recém-nascido é aquele bebezinho de até 28 dias? Isso. Então, a gente tem duas abordagens na nossa UTI. A nossa UTI, ela é uma UTI neonatal e pediátrica. O 70%, 80% do movimento é neonatal, mas a gente também dá assistência à UTI pediátrica. Neonatal são os bebês que são internados com a idade de até 28 dias de vida. A partir de 28 dias, um mês mais ou menos, é considerado UTI pediátrica. Tá. Então, o nosso atendimento maior, em torno de 80%, 70%, 80%, é neonatal. Os casos que mais vão para a nossa UTI são os casos de complicações materno, né? Então, assim, coisas que antigamente eram difíceis e nem chegavam a nascer, uma hipertensão grave, uma malformação, uma infecção, qualquer coisa assim, trabalho de parto prematuro, descolamento. Hoje, essas coisas a gente tem tirado muito. Então, às vezes, questionam-se muito assim, por que vai muito? Porque antigamente não ia, não chegava nem a ir.
Então hoje fala, nossa, mas hoje parece que quase tudo... É não. frequente, né? É bem frequente, infelizmente é uma porcentagem alta. Então a gente tem muita complicação né, gestacional, que são as hipertensas, as diabéticas, as placentas não bem colocadas. Então são coisas que, inclusive, exatamente, não sei, mas de uns anos para cá, a gente, a Santa Casa e a Prefeitura montaram uma gestação de alto risco. Essa gestação de alto risco, além disso... O que é um ambulatório? É um ambulatório. Essa gestação de alto risco, além de socorrer toda a Jaú, ela socorre a toda a região. Então, isso aumentou muito a nossa demanda de alto risco. Tem leitos para todos? Estão conseguindo atender? Olha, é assim, ó, quase 100% das vezes, sim. Muito excepcionalmente, algumas vezes, até para lembrar, que a gente não conseguiu socorrer todos. A gente tenta, algum momento, sair um pouco fora da média. A nossa média de internação é até 12, 13. A gente trabalha sempre com 10, 12, 13, mas já chegamos a trabalhar com 15. Entendeu? Às vezes, não tem como mandar, para onde encaminhar, a gente dá um jeito, a gente socorre, né? A gente tenta não fazer muito isso também, porque, assim, é complicado manter a qualidade. Uma UTI... a gente precisa passar para a população que o conceito de UTI não é assim, o paciente está grave, tem que ir lá. O paciente não está bom, ele tem um potencial para grave, ele tem que ir lá para não ficar grave. E, evidentemente, o grave também, né? Mas a visão da UTI é assim, estabilizar o paciente para não aumentar a gravidade, não deixar chegar na gravidade que pode chegar e atender o grave também, mas precisa colocar que às vezes as crianças vão para a UTI e as mães ficam apavoradas, porque na cabeça dela talvez não seria uma criança para ir para a UTI, mas ela não sabe o potencial que essa criança tem. E você prevenindo, você não chega nisso. Você consegue... É que muita gente ainda vê a UTI como o fim da final. linha. Não é isso. Não, nesse caso é exatamente o contrário. É a única chance que eles têm para então, hoje a ideia das UTIs, de tanto até adulto também, mas infantil não se fala, é a prevenção de não agravar, não piorar, diminuir o risco, né? E, infelizmente, alguns já chegam em estado bastante difícil também, mas aí também é UTI. Mas a gente tem casos bem assim... Parece que não é nada assim para a família, não sei por que levou, mas tem gravidades que a gente abrevia, a gente encurta, diminui a porcentagem de gravidade. Então, o povo precisa entender a UTI de uma maneira diferente. Não é um paciente que vai lá terminal para complicar, não. Não está pré-determinado a morte. Né? Então ela perguntou, doutor, isso não é nada. Não, também não é nada assim também, né? Nem muito lá, nem muito cá. É difícil passar essa média para eles, né? Dos partos que ocorrem na Santa Casa, eu não sei se o senhor vai falar em porcentagem, se mensal ou se anual, mas dos partos que ocorrem na Santa Casa, quantos desses recém-nascidos são encaminhados à UTI? Olha, exatamente, agora eu não conseguiria dizer para você, mas eu consigo dizer para vocês que em Jaú nasce, em média, 250 crianças por mês, tá? Dessas 250, a gente tem uma demanda mais ou menos de Jaú, uns 10% não, mas uns 5% sim. Então, assim, essa de Jaú. Aí você tem a gestação de alto risco que vem da região, que dá uma média de internação na nossa UTI em torno de 30 crianças mensais. Ninguém nem faz ideia disso, né? E essas crianças ficam lá por quanto tempo? Eu sei que varia de caso a caso. Então, aí, por exemplo, você pegar uma prematuridade muito extrema. A prematuridade extrema é a criança de 24 até 30 semanas de gestação. Meu Deus, quantas gramas pesa essa criaturinha? Então, nós temos criança lá de 600, 800, 900, 1000, né? Então, esses casos, eles ficam mais tempo lá. Você pega as gestações moderadas, de 34 dias, 5 semanas, é o bebê que já nasce com 1,5 kg, esses bebês tendem a melhor mais rápido e tal. Mas nós temos uma média de internação lá que gera em torno de 30 crianças mês. É um número alto, significativo. Bem significativo. Se você pegar qualquer UTI de Bauru, de Botucatu, também trabalho em Botucatu, não é muito maior ou menor que isso, não. A nossa média também é boa também. Então, isso mostra que nós temos uma demanda grande, né? E Bauru tem 2 serviços, Botucatu tem a faculdade. E aqui a gente, além das crianças que vão as pediátricas também, né?
as crianças sem patologias neonatais. Mas os neonatais, dos que vão para a UTI, são sempre é difícil hoje, com a obstetrícia atuando, o gestar, essas mães fazem o acompanhamento pré-natal bem feitinho, elas já vão para a cesárea, para o parto, já muito preparadas, sabendo, a gente já vai com o diagnóstico. É difícil a gente ter alguma surpresa, claro que existe alguma surpresa, mas a gente já sabe as crianças potenciais que vão para a UTI, pela idade, pela complicação que teve durante a gestação. Entendi. Qual o maior risco para essas crianças na UTI? Então, o risco das crianças, né, varia muito com a patologia, com a idade gestacional. Evidentemente, quanto maior a prematuridade, menor a idade gestacional, maior é o risco. Aí vai, se essa gestante não teve nenhuma complicação infecciosa, que tem mãe que tem trabalho de parto prematuro por infecção, tem mãe que tem trabalho prematuro, tem mãe que entra no trabalho prematuro, consegue fazer um tratamento prévio que amadurece um pouco esse bebê. Tem mãe que o bebê é prematuro, mas ele é mais velhinho, ele vai melhor, sabe? E é assim, crianças de 600 até 900 gramas, o risco é muito grande ainda. Isso em Jaú, em São Paulo, né? A nossa casuística não é a melhor do mundo, mas não foge a dos outros, né? E a gente gostaria que fosse melhor. Mas crianças abaixo de 900, 1000 gramas, o risco é muito grande. Mas com muita alegria, felicidade da gente e do povo, a gente tem tirado bastante, assim, viu? Crianças, inclusive agora, nós estamos com uma turminha lá que agora já estão tudo com 1.100, 1.200, né? Mas já passaram por 900, 800, nós estamos com uma criança lá, duas que nasceram com 600, sabe? São crianças difíceis. Está ali, firme. Está lá, firme lá. A gente conta essas coisas porque, assim, quem vive fora disso nem faz ideia que existe isso. Não, sabe? Só vai, imagina. As próprias mães dizem, nossa, doutor, eu não sabia que existia essas coisas e tal, né? Porque tem todo dia essas coisas. Uma das maiores satisfações para a gente que é mulher é poder amamentar. Uhum. E para essas mães que têm esses bebezinhos lá, muitos chegam, inclusive eles não conseguem, não estão ainda preparados para a sucção, né? Então, aí depende da idade gestacional e do quadro clínico, né? Os prematuros extremos, as insuficiências respiratórias, assim, esses bebês não conseguem amamentar. Tá. Mas assim que eles... Porque eles não conseguem sugar. Isso, mas tem umas alternativas, a gente usa. Então, por exemplo, um bebê que está estável clinicamente, que já dá para começar isso mesmo no respirador. Tá. A gente tem uma prioridade imensa de alimentá-lo o mais precoce, isso é indicação científica, de alimentá-lo o mais precocemente possível. E isso a gente faz com leite materno, ou da mãe ou do banco de leite. Então, quando é da mãe, a gente estimula, manda para o banco de leite, tem toda uma equipe lá que tira o leite, ensina ela como conservar, como trazer, e elas vão trazendo esse leite. Quando essa criança consegue 10, 20 dias, no máximo um mês sair, essa mãe consegue. Começa a passar muito de um mês, eu tive até mãe que consegue, coitada, mas é mais difícil, é muito difícil depois de um mês você ficar conseguindo tirar o leite. Mas eu tenho muitas mães que conseguem. E aproveitando isso aí também, falar para todas assim, que a gente tem um banco de leite lá. Esse banco de leite, essas mães todas que têm nenê, ela pode colaborar com esse banco de leite. Então a mãe que não tem, a gente usa o leite do banco de leite. Esse leite do banco de leite, só para todas não terem nenhuma dúvida, tem todo um processo de pesquisa de doença, de tudo, é um leite pasteurizado, não é um leite assim que põe qualquer leite. Daqui a pouquinho a gente continua conversando mais um pouquinho sobre essa questão do banco de leite, doutor Gonzaga. O Câmara Entrevista vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua aprendendo um pouquinho mais do que é uma UTI neonatal, do que acontece lá dentro. Até daqui a pouco.